Meu nome é Amanda e eu vou falar sobre o uso da prancha ortostática como recurso adicional no tratamento da síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, o que acontece? Os pacientes que estão com quadro de internação prolongada em UTI sob ventilação mecânica, eles têm uma diminuição da reserva funcional, eles têm um aumento da morbimortalidade e também muitas vezes o quadro de ficar restrito ao leito acaba piorando o tempo de internação desses pacientes. Tem se mostrado que já nos primeiros 7 dias de internação tem uma diminuição da força muscular em cerca de 30%, sendo que a cada semana essa força muscular acaba se reduzindo mais 20%. Então, o que acontece? Quando o paciente está na posição de restrição ao leito, você tem uma distribuição dos fluidos que vai das extremidades em direção à caixa torácica, o que acaba piorando a ventilação. Então, dessa forma, quando o paciente é colocado na posição ortostática, você tem a redistribuição desses fluidos que vão da caixa torácica para as extremidades, o que melhora a ventilação. E também melhora a mobilização de secreção, melhora a capacidade de respiração de secreção e melhora também o clearance mucociliar. Além disso, o paciente na posição vertical, ele tem uma melhora da complacência do sistema respiratório, porque ele aumenta a área disponível e complacente que vai estar ventilando. E também, quando o paciente ele fica verticalizado, ele tem uma inferiorização dos órgãos abdominais, então ele acaba tendo uma diminuição da pressão torácica, o que melhora a expansão da caixa. Além disso, você tem uma relação melhor da ventilação-perfusão e você tem uma otimização do transporte de oxigênio. O objetivo desse estudo foi fazer a análise do uso da prancha ortostática como um dispositivo auxiliar para o tratamento da síndrome de desconforto respiratório grave, avaliando seus riscos e benefícios. Então, foram introduzidos nesse estudo 108 pacientes, sendo que 48 eram do sexo feminino, 60 eram do sexo masculino, e eles foram introduzidos entre junho de 2014 e maio de 2019. Foram incluídos não somente pacientes que estavam com quadro de síndrome de desconforto respiratório agudo grave, mas também os pacientes que estavam com quadro moderado, de acordo com os critérios de Berlim. Esses pacientes eles ficaram submetidos a um ortostatismo passivo assistido por prancha por cerca de 40 a 60 minutos e eles foram monitorizados a cada 5 minutos, sendo que eles iniciavam a 15 graus e se depois desses 5 minutos eles tiveram uma estabilização hemodinâmica e ventilatória, eles eram acrescidos mais 15 graus, sendo que o máximo era 90 graus de inclinação. Esses pacientes eles estavam sedados em RAS -4, -5, eles estavam entubados e foi considerado como sucesso a melhora da relação PA2 e FO2 maior do que 20% do que a relação anterior à prancha. E também foi considerado como sucesso a melhora radiológica. Também foi considerado os pacientes que não tiveram que mudar os parâmetros ventilatórios ou que tiveram mínima mudança no parâmetro ventilatório. Os pacientes que foram excluídos foram os pacientes que tinham quadro de SARA leve ou que estavam em ECMO. Então, como a gente pode ver, cerca de 20% dos pacientes tiveram que interromper o procedimento por algum quadro de instabilidade hemodinâmica ou por algum quadro de instabilidade respiratória grave. 37% dos pacientes não precisou de intervenção, eles se mantiveram estáveis o ponto hemodinâmico e ventilatório, e cerca de 43% desses pacientes apresentaram uma pressão arterial média menor do que 65 milímetros de mercúrio, sendo necessário ou otimizar a droga ou introduzir droga vasoativa em baixas doses. Aqui, a gente vê que cerca de 4,3% dos pacientes tiveram uma saturação menor do que 92%, mas que foi até 90%, sem necessidade de interromper o procedimento. E cerca de 97,4% dos pacientes tiveram uma melhora da relação PO2 e FO2, então uma melhora maior do que 20% do que a relação anterior à prancha, e cerca de 73% dos pacientes tiveram uma melhora radiológica. Então, o que a gente pode concluir é que o ortostatismo, assistido para o tratamento da síndrome de desconforto respiratório aguda, moderada e grave, ela foi eficaz, porque ela melhorou a relação PA2 e FO2 em mais do que 20% dos pacientes, e também teve uma melhora importante radiológica, sendo que a repercussão hemodinâmica que levasse à interrupção do procedimento foi vista na minoria dos casos.